A sua fé é grande? E uma outra pergunta dentro disso é: a sua fé é forte? Você tem uma fé forte? Você tem uma fé grande? Você tem uma fé forte? E aí? O Senhor me fez pensar nisso, irmãos. O Senhor me fez meditar sobre isso. E Ele começou a falar no meu espírito que o problema dos cristãos está exatamente aqui. Há muitas vezes um engano com relação a essas duas perguntas, a forma pela qual nós respondemos ela. Quando nós pensamos numa fé grande, nós pensamos em alguém que conquista muitas coisas. Quando nós pensamos numa fé forte, pensamos em alguém imbatível, invencível. Mas é exatamente aqui que está o engano dessa resposta. E eu quero começar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Olha lá, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Verso 21. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro, em Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Olha aqui para mim um pouquinho, segura aí o dedo. Vamos fazer uma observação aqui. O texto aqui nos diz que essa mulher, ela vinha atrás de Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já imaginou você falando com alguém, pedindo algo para alguém, implorando algo para alguém, e esse alguém nem sequer vira para ver quem é? Esse alguém continua clamando, como que não se estivesse dando a mínima para a pessoa que estava clamando, a ponto das pessoas que estavam em volta dele se incomodar com aquilo. Você já pensou nesse texto aqui, irmãos? Essa mulher, entenda, às vezes a gente lê o texto, a gente não presta sentido nas coisas. Não foi 2, 3 passos que essa mulher deu clamando atrás de Jesus, não. Ela vinha clamando, ela vinha numa caminhada, clamando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E ela foi andando, e aquilo foi andando, e aquela mulher clamando, e clamando, e clamando, e Jesus nem sequer parou para ver quem era. Ele continuou andando, ele continuou andando, continuou andando, continuou andando, a ponto dos discípulos se incomodar e interceder por aquela mulher, ao ponto dos discípulos. Ele, porém, não lhes respondeu palavra, verso 26. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. E clamando ela estava,
clamando, ela continuou, irmãos. Agora, olha a resposta que Jesus deu. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vou dizer para você uma coisa: tem muitos, e às vezes você é uma dessas pessoas, que desistiria exatamente aqui, na primeira resposta negativa. Sabe por quê, irmãos? Pelo fato e pelo entendimento errado que nós temos de uma fé grande. Entenda, fé grande não é suportar o sim. A fé grande é aquela que suporta o não. Diga, fé grande não é aquela que adquire o sim, mas fé grande é aquela que suporta o não. Entenda, Deus não é Deus somente quando Ele diz sim, mas Deus continua sendo Deus quando Ele diz não. Ele diz na palavra dele: eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda no sim, mas Ele também não muda no não. Ele continua sendo Deus do sim e Ele continua sendo Deus do não. Agora, a minha fé, ela precisa ser uma fé que se relaciona com Deus do sim, mas também que se relaciona com Deus quando Ele diz não. Diga, minha fé, ela tem que ser grande a ponto de relacionar com Deus quando Ele diz sim e também quando Ele diz não. Essa mulher, ela não mudou no seu posicionamento. Essa resposta que Jesus deu fez ela dar mais um passo de fé. De repente você está passando por uma prova e você ainda não percebeu o que está acontecendo, porque você espera mais o sim do que o não. De repente Deus está querendo ensinar algo a você, ou construir algo em você, mas nós somos a geração de cristãos mimados. Não tem os filhos mimados? Também tem os cristãos mimados. Os filhos mimados é aqueles que nunca recebeu não do pai e nem da mãe. Os cristãos mimados é aqueles que não suportam ouvir o não de Deus. Quando Deus fala não para ele, Deus deixou de ser Deus. Muitos chegam, usam até uma frase, coloca Deus na parede. Se o Senhor for Deus, o Senhor vai fazer. Irmãos, isso é um pecado. Entenda, Ele continua sendo Deus e Ele vai fazer se for bom para você. Se não for bom, Ele não vai fazer. Ele vai falar não. Mas aqui nesse texto, Ele estava testando a fé dessa mulher. E Ele queria deixar para mim e para você um exemplo. Ou seja, entenda, querido, nós precisamos continuar crendo em Deus, independente da resposta que nós vamos ter dEle. Agora, se você pensa que Jesus, aqui, Ele foi duro, é porque você ainda não viu a outra parte. Verso 25. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Fé forte, fé grande, melhor dizendo, é aquela que mesmo na adversidade te faz humilhar na presença de Deus. Fé grande é aquela fé que mesmo quando não está acontecendo o que você queria, te faz prostrar na presença de Deus. Porque tem gente que nesse momento, ele entra no estágio de blasfemar contra Deus, de questionar o poder e a grandeza dele. E isso está errado.
Isso não é fé, irmãos. Isso é incredulidade. Isso demonstra que a pessoa tem uma fé pequena. Então ele respondeu, verso 26, e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Muitos diziam: não, senhor, aí o senhor apelou. Aí o senhor apelou. Aí não dá. Eu achei que o senhor me amava, mas agora eu estou crendo que não. Puxa, eu estou aqui adorando. Eu me prostrei aqui. Estou passando o maior carão. Estou passando a maior vergonha. Estou aqui me humilhando. Mas, querido, olha o que uma fé certa, olha o que uma fé correta leva a pessoa a fazer. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Num bom sentido aqui, ela arrebentou Jesus. No bom sentido. Verso 28, então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Sabe, irmãos, tem coisas da nossa vida que nós só vamos adquirir quando a nossa fé chegar no nível de fé que essa mulher tinha. Olha para mim, Deus não está brincando com você, Deus não está brincando comigo. Ele espera muito mais de você do que você pensa. Ele espera muito mais de você do que você está imaginando. Ele levou essa mulher aqui ao último estágio de fé. Ele provou ela, sabe quando você espreme até não sair mais nada? Foi aonde Jesus levou essa mulher. Foi aonde ela foi provada. Ele estava com uma filha sofrendo horrivelmente. E essa mulher decidiu interceder pela filha. Mas havia uma decisão dentro dela: eu não vou desistir enquanto a minha filha não for abençoada. Ele estava disposta, em nome dessa fé, passar pelo que fosse para alcançar a bênção. O problema é que nós queremos a bênção, mas não queremos passar por o que essa mulher passou. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me ajude, eu quero que Deus socorre meu filho, socorre o marido, a esposa, eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Mas qual é o nível de fé que você tem? Até onde você está disposto a ir com Deus para que Ele te abençoe? O quanto realmente você quer que Deus abençoe você? O quanto você quer realmente ter a sua oração respondida, atendida? Irmãos, tem coisas na nossa vida que precisam mudar. Chega de uma fé fraca. Chega de ser aquele crente Maria vai com as outras. Chega de ser aquele cristão de altos e baixos. Sabe, nós precisamos olhar para alguns personagens aqui da Bíblia e nos inspirar neles. Essa mulher, para mim, ela é uma inspiração, irmãos. É alguém que eu admiro. Se tem alguém na fé que eu admiro, é essa mulher. Que mesmo diante de tais respostas, ela não voltou atrás naquilo que ela estava decidida, naquilo que ela estava resolvida. De repente o que o Senhor está buscando em você é, na verdade, convicção do que você quer. Isso é fé. Agora, qual é o tamanho dessa convicção? Essa mulher estava resolvida, irmãos. Ela estava decidida.
E você? Mas não basta ter uma fé grande. Nós precisamos de uma fé forte. Entenda, não basta ser grande. É preciso ser forte. Tem muita gente grande, mas que é muito fraco. Tem muita coisa grande por aí, mas é fraco. Não basta ter uma fé grande, nós precisamos de uma fé forte. Diga, eu preciso de uma fé forte. Entenda, olha lá em Hebreus. Aleluia. Irmãos, a hora que eu comecei a ver isso aqui, eu disse, meu Deus, nos levante nessa fé. Aqui está um modelo de fé que eu e você precisamos. O que é uma fé forte, pastor? O que é ter uma fé forte? Você sabia que nem sempre a pessoa que vence quer dizer que ela tem uma fé forte? Você sabia que às vezes é preciso ter uma fé forte para perder? Hã? Porque quando se fala de fé, ninguém pensa em derrota. Todo mundo pensa em vitória. Aqui nós criamos um fundamento errado. Porque Jesus disse que quem ganhar vai perder e quem perder vai ganhar. Então o segredo da vida cristã, entendo que eu fique ligado no que eu estou pregando nessa noite, para depois você não sair falando que eu estou falando heresias. Mas o segredo da fé cristã nem sempre é ganhar. O segredo da fé cristã nem sempre é vencer. Hoje há um conceito aí. As pessoas medem a sua fé pelo que você tem, pelo que você conquista, pelo que você adquire. Irmãos, não é por aí não. Não estou dizendo que possa ter pessoas assim. Possa ter, pode ter. Eu creio que tem. Mas nem sempre quem tem quer dizer que tem uma fé forte. Ele pode ter fé, mas não quer dizer que é forte. Ai, pastor, o senhor está bagunçando minha cabeça. Então vamos para a Bíblia. Olha, Hebreus capítulo 11. Olha que coisa linda, irmãos. Que nós precisamos aprender a ser cristãos de verdade. Nós precisamos deixar de ser cristãos meia boca. Nós precisamos estar pronto, tanto para o sim, quanto para o não. A minha fé, ela tem que ser uma fé que suporta tanto o sim, quanto o não. Porque não dá para viver desse jeito, irmãos. A crentaiada frequenta a igreja, quando está dando tudo certo, mas deu errado, ele deixa de vir. Apertou, ele escapa. Não, está errado. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, diga comigo, por meio da fé. Diga, tem coisas que só é possível fazer
através da fé. Quantos podem dar glória a Deus? Tem coisas na sua vida que só vai ser possível fazer por meio da fé. Tem coisas na sua vida que você só vai conquistar por meio da fé. Tem coisas na sua vida que só vai ser edificado ou arrancado por meio da fé. Tem coisas na sua vida que você só vai conseguir suportar se você tiver fé. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Quantos podem dar glória a Deus? Até aqui está tudo muito bom, né? Olha só, subjugaram o reino, meu Deus, praticaram a justiça, oh glória, obtiveram promessas, aleluia, fecharam a boca de leões, glória a Deus. Não é assim, irmãos? Extinguiram a violência do fogo, oh glória, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, irmãos, nem chamuscado foi. Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Quantos podem dar glória a Deus? Isso é fé, irmãos. Fizeram-se poderosos em guerras. Quantos poderosos nós temos aqui em nome de Jesus? Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Oh, que fé forte, amém, irmãos? Mas aqui ele começa agora a dar um laudo, a dar um relatório meio diferente, irmãos. Olha o verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, glória a Deus. Alguns, por meio da fé, foram torturados. Opa, peraí, pastor, não, peraí. Você já pensou em ter fé para ser torturado? A maioria de nós, irmão, pensa em ter fé para escapar da tortura, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É desse jeito. A grande maioria dos cristãos de hoje, eles querem ter fé para escapar da tortura e não para ser torturado. Olha aonde está a fé das pessoas, irmãos. Escapar da tortura é de Deus, ser torturado não é de Deus. É o que os outros pensam, viu? Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que pela fé eles foram torturados. Não aceitando o seu resgate. Meu Deus. Isso é que é fé forte, irmãos. O camarada estava lá para ser torturado. E chegou alguém e falou: eu quero pagar para o fulano lá para ele escapar dessa. Falei, não, eu vou ficar aqui. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Eu fico pensando que alguns crentes numa dessa, ele tentaria um suborno. Depois sairia e dava testemunho. Nossa, Deus me livrou. Livrou nada, você subornou alguém para escapar da tortura. Irmãos, entenda o que é ter fé. Deus quer alinhar a sua fé nessa noite. Vamos continuar, olha só. O pessoal não gosta, né, desse tipo de pregação. Foram não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, pela fé, passaram pela prova de escárnios e açoites. Você já pensou ter fé para ser açoitado? Sim, até de algemas e prisões. Irmãos, esses homens aqui tinham fé para ser preso. Coisa de doido.
Não se ouve essa pregação nos púlpitos da igreja, e nem nos discipulados. Verso 37, pela fé foram apedrejados. Você já pensou em ser apedrejado por causa da sua fé? Não, pastor, isso não é de Deus, não. Mas então esse pessoal aqui não era de Deus. Provados, olha uma coisa escandalosa aqui, cerrados pelo meio. Por causa do quê, pastor? O que ele fez? Ele tinha fé. Fala amém, pelo amor de Deus. Parece que vocês nem estão aqui mais, foi embora. Não, pastor, eu estou indo na igreja porque eu quero fugir dessas coisas, eu não quero essas coisas para mim, não. É os crentes hoje, irmãos. É só venha a nós, o vosso reino nada. Mortos ao fio da espada por causa da fé deles. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Pela fé viviam necessitados, afligidos e maltratados. Diferentemente dos dias de hoje, se você chega na casa de alguém que está passando falta de alguma coisa, a gente fala, nossa, fulano não tem fé. E quem disse que passar falta é falta de fé? Quem disse que passar necessidade é falta de fé? Olha a forma como nós estamos julgando as coisas, irmãos. Olha como nós estamos interpretando o reino de Deus. Se alguém está sofrendo, não tem fé. Se alguém está passando por uma tribulação, não tem fé. Se alguém está sendo perseguido, não tem fé. Se alguém está lá perdendo, não tem fé. Isso está errado diante da palavra de Deus. Não, pastor, o senhor está dizendo que agora eu tenho que perder? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu e você temos que estar prontos. A nossa fé, ela tem que estar pronta, irmãos, amém? Amém, querido? Ou seja, eu estou com Jesus, independente do que aconteça, eu estou com Jesus. Eu creio nele, com dinheiro ou sem dinheiro, com riqueza ou sem riqueza, dando certo ou dando errado, sendo perseguido ou apedrejado, eu creio em Jesus. É isso que a palavra de Deus está falando. A nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção em Jesus e no que Ele fez, ela não pode mudar por causa dessas coisas. Não podemos mudar, irmãos. Nós temos que estar prontos para ir até as últimas consequências. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Olha só aonde essas pessoas foram capazes de viverem por causa da fé em Jesus, por causa da fé na palavra, por causa da fé no Evangelho. Agora hoje qualquer motivo, qualquer situação é motivo para a pessoa dizer que vai abandonar Jesus, que vai voltar para o mundo. Me perdoe, meu irmão, mas a pessoa que pensa assim, que age assim, para mim essa pessoa não se converteu de verdade. Ela não crê de verdade em Jesus. Porque quando alguém crê de verdade em Jesus, ela está pronta, tanto para o sim quanto para o não. Deus não deixou de ser Deus porque você está passando por problemas. Deus não perdeu o poder dele porque você não adquiriu aquilo que você está pedindo.
Ele não deixou de ser Deus porque Ele não te deu aquilo que você pediu. Não, irmãos. É isso que Ele tem falado do meu coração. A igreja de hoje, ela não sabe relacionar com Deus quando Ele fala não. A igreja de hoje, ela não sabe se relacionar com Deus quando ela passa por uma adversidade. Ela se perde. Ela se corrompe. Nós temos falado, Jesus está voltando, e isso é verdade. Mas nós temos que estar prontos, porque os últimos dias serão terríveis. Serão terríveis. E nós temos que estar prontos, irmãos. Você tem que estar pronto. A sua fé não pode funcionar apenas quando Deus está te dando tudo, mas ela também precisa funcionar quando nada acontecer na sua vida. Esses homens aqui, imagina, chegar ao ponto de passar por tudo isso. Muitos de hoje diriam, mas cadê Deus? O Senhor não é Deus? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Deus, o Senhor não vai fazer nada? Irmãos, Ele não é Deus porque Ele faz ou deixou de fazer. Ele é Deus porque Ele é Deus. Ele é Deus e pronto. Eu sou o Senhor e não mudo, pronto. Antes de eu existir, Ele já era. Ele não é Deus porque eu existo, irmãos. Ele não é Deus porque Ele está me abençoando, não, Ele é Deus. Se eu existisse ou se eu não existisse, entenda, Ele continuaria sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Então a minha fé, a sua fé, querido, ela não pode estar baseada apenas no sim, apenas nas coisas boas, apenas quando tudo dá certo. Entenda, é o que nós queremos, é o que nós desejamos, irmãos. Pastor, o que o senhor quer? Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero bênção, eu quero saúde, eu quero milagre, eu quero prosperidade. E não tem nada errado nisso, amém? Amém, irmãos? Mas se preciso for, se for necessário, se Deus achar que nós temos que passar, irmãos, Ele continua sendo Deus. Amém? E a minha oração é para que eu continue com essa fé, crendo, suportando, amando, adorando, dedicando a minha vida a Ele. Eu não estou servindo Ele porque Ele tem me cercado de bênção. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás acredita numa coisa. Satanás acredita piamente que você tem um preço. Satanás acredita piamente, cegamente, que você tem um preço. Onde está isso na Bíblia, pastor? Vou te mostrar. Vai lá no livro de Jó. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Achou? Verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem. Aqui não está falando de Jó não, irmão, está falando do homem. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Olha para mim. Satanás acredita que você tem um preço. E realmente ele está certo.
Mas o que ele esqueceu é que esse preço já foi pago. Esse glória a Deus podia ser melhor. Diga, eu tenho um preço. E esse preço já foi pago. Diga, e não há como pagar o que Jesus pagou por mim. Diga, o que Jesus pagou por mim é impagável. Aleluia! Amém? Essa é a verdade, irmãos. O que Jesus pagou por mim e por você é impagável. É impagável. Mas entenda, a grande maioria dos cristãos desconhece essa verdade. Porque Satanás tem comprado a muitos. Satanás tem comprado a muitos. Satanás entende que se tocar em algo que você gosta, você se corrompe. Você cede. Você blasfema, você nega, você volta atrás. Você vai para o mundo. Satanás entende que se oferecer o que você gosta, o que te seduz, esse é o jogo de Satanás. Por causa de cristãos que não entendem o princípio da fé. Como funciona a fé? Irmãos, entenda, não tem volta para nós. Amém? É impagável. Nada que o diabo ofereça para mim e para você pode pagar o que Jesus fez. Nenhum prazer desse mundo, nada. Nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhum caos que ele possa promover, pode pagar o que Jesus fez por nós. Agora a minha fé, ela tem que estar alicerçada exatamente nisso, irmãos. Mas Satanás fica caçando uma brecha. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, procurando um momento, procurando uma oportunidade. Para quê, pastor? Para fazer a proposta. E por incrível que pareça, é no momento de luta, é no momento de prova, é quando está dando tudo errado, é quando você está vivendo um caos, é quando você está no deserto, é quando você está na prova, é quando você está no sofrimento, é ali, irmãos. Não foi diferente com Jesus. Jesus foi para o deserto, Satanás já não foi logo atrás tentando, não, ele esperou. Ele esperou uma fragilidade. E qual foi a fragilidade? A fome. Ele esperou Jesus ter fome. Ele estava ao derredor de Jesus, esperando um momento, esperando uma oportunidade. Assim como ele está ao nosso derredor. Ai, pastor, misericórdia. É verdade. Mas os anjos estão ao nosso redor, amém, irmãos? Amém, queridos? Mas ele entende isso. Agora, qual é o tamanho da sua fé? Você tem uma fé grande? Você tem uma fé forte? Você é capaz de ir até as últimas consequências por um familiar seu? Independente se essa pessoa mereça ou não. Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Cadê teu irmão? Cadê teu esposo? Cadê tua esposa? Cadê teus filhos? Todos eles já conhecem Jesus. O que você tem feito para trazer essas pessoas para Jesus? Para salvar essas pessoas? Para libertar elas? De repente você tem um familiar que está preso nas drogas, na prostituição, no adultério, na bebida.
preso em algum tipo de vício, algum tipo de pecado, ou às vezes está na idolatria. Essa pessoa ainda não conhece Jesus. O que você tem feito? Porque quem tem fé grande, irmãos, faz alguma coisa. Essa mulher fez, irmãos. Ela foi atrás de Jesus. Se essa mulher não tivesse feito o que ela fez, irmãos, a filha dela não teria sido liberta. Não é hora de jogarmos pedra. Porque a maioria das pessoas, quando se converte, elas ficam desse jeito, irmãos. Começa a julgar as pessoas e tacar pedra, para justificar por que ela não está fazendo nada para que o parente, o amigo, seja salvo. Estou te apertando, né? Mas é uma palavra de confronto hoje. A gente é bom em ter fé para conquistar as coisas, irmãos. Comprar um carro, comprar uma casa, mudar de emprego, ganhar mais dinheiro, aleluia, passear, oh, coisa boa, né, irmãos? Mas cadê seu filho? Cadê sua filha? Cadê seu marido? Cadê sua esposa? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Será que essas pessoas vão morrer sem Jesus? Você vai ser alguém que vai permitir Satanás ceifar essas vidas? O que você está disposto a suportar, meu irmão? Por amor a Jesus. Pela sua fé em Jesus. O que você está disposto a suportar? O problema é que às vezes não conseguimos vencer nem o pecado. Como é que nós vamos suportar as outras coisas? Você sabia que até para vencer o pecado é preciso de fé? É preciso de fé. Você sabia que a palavra de Deus diz que tudo que é feito sem fé é pecado? Estava em casa meditando nisso hoje, ouvindo aquela música do Asaf. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. A música diz assim: ainda que os montes se desabem sobre mim, ainda que as trevas venham me cegar, os meus lábios não se fecharão. Uma outra estrofe ele diz: ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, para sempre hei de te louvar. Não importa o que eu vou passar aqui, irmãos. A minha fé, ela está fundamentada em Jesus, não nos benefícios de Jesus. Nós precisamos deixar de ser filhos interesseiros. Nós precisamos ter essa fé, irmãos. Sabe o que faz você sair da tua casa e vir aqui na igreja? Sabe, precisa ser muito mais do que o interesse de receber uma bênção. Como o pastor Fábio falou, o que te move tem que ser o amor. O amor a Jesus, que só é produzido por uma fé. Amém? Você está sério, pensativo?
Mas está vendo como essas palavras de confronto, ela nos faz refletir, irmãos. Você já imaginou alguém sendo cerrado pelo meio, simplesmente porque ele tem fé em Jesus? Você já pensou alguém que foi condenado a ser açoitado, e alguém chega para pagar o resgate daquela pessoa, e ela fica brava, esbraveja, dizendo: não, você não vai pagar nada não, me deixa aqui. Você já pensou? O pastor Fábio citou o jovem rico, né? E Jesus fez a proposta para ele. E ele abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Porque a fé dele estava no dinheiro, irmãos. Ele não estava com a fé dele em Jesus. Na verdade, aquele jovem tinha um preço, e o dinheiro era o preço. Ele se vendeu por dinheiro. Fique de pé, por favor.